à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 4, versículos 16, 17 e 18. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Diga, vamos lá, descerá da onde? Diga, ele descerá dos céus. Olha o teu irmão, diga, você acredita que ele vai descer do céu? Pergunta para ele, você está pronto, preparado para está cara a cara com o Senhor? Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Seremos arrebatados, diga, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Não ficaremos na terra, diga, seremos arrebatados. Porque nós não ficaremos na terra, porque logo que a igreja for arrebatada, acontecerá a grande tribulação e a igreja vai estar com Jesus. Diga, com Jesus. Com Jesus. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Para, é o 17, né? Deixa eu ver aqui. O que está escrito aqui? Isso. Para o encontro do Senhor nos ares. Para, nós iremos. O poder de Deus será tão imenso que vai fazer com que o nosso corpo levite, suba. Aquela imagem que os discípulos estiveram lá em Atos capítulo 1, vai lá, irmão, Atos capítulo 1, versículo 9, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Jesus estava conversando com eles, daqui a pouco aconteceu o que? Ele foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, apreciando, né, a maravilha, né? Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Quer dizer o quê? Que ele voltará. Diga, ele voltará. Ele voltará. Volte lá para Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Por que descerá do céu? Porque ele foi para onde? Ele foi para o céu. Da onde ele vai voltar? Do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com quem? Ou seja, depois desse reencontro de Jesus nos leva para cima, acabou, amado. Nunca mais nos afastaremos do Senhor, nunca mais. Mesmo quando Ele retornar para a gente reinar na terra. Aleluia. Para o reencontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre. Diga assim, para sempre com o Senhor. O que ele disse ali, irmão? Confortai-vos, aliviai, amenizai as aflições, as palavras que nós acabamos de ler da volta do nosso Senhor. Isso vem à nossa vida para não consegue ser confortada, aliviada e amenizada com estas palavras, ou seja, com a volta do nosso Senhor, você está se posicionando como um ímpio, porque o ímpio requer de Deus conquistas, e nós requeremos de Deus só que Ele cumpra a sua promessa, que Ele volte para nos buscar. Ele falou: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos aqui, porque Ele nos pôs aqui, e do mal nós somos livres. Sempre tem usado os pregadores, aqueles que o Senhor coloca aqui em cima, para instruções do teu povo. Meu Deus, eu oro para que esta palavra alcance o maior número possível de ovelhas aqui dentro, pelas rádios, pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo CD, meu Deus, pelas redes sociais, aonde as almas sedentas da verdade se achegarão e beberão desse rio que corre do trono de Deus. Essas águas que correm, aonde essas águas passam, se manifestarão vidas. Eu oro em nome de Jesus, e os eleitos que amam ao Senhor podem dizer amém. Podem dar-lhe um aplauso ao nosso Deus de Cristo. Oh papai, glórias a Deus. Obrigado, meu amado profeta dos teclados. Glórias a Deus. Igreja de Jesus, cadê ela? Salva pela graça de Deus, perdoada, reconciliada, predestinada, livre da maldição da lei, livre de gafanhotos, livre de pragas, livre de misérias, livre, você está livre. Só depende de você para prosperar. Só depende de você para ter uma vida excelente. Não depende mais de nenhuma circunstância, só de você. Amém? O nosso tema é: o próprio Senhor descerá do céu. Diga, Ele descerá dos céus. Nós lemos ali no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1,
versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, foi 2 anjos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, diga assim, esse Jesus, diga, é o mesmo, é chamado, foi chamado de Jesus, foi chamado de luz do mundo, foi chamado de sal da terra, foi chamado de redentor, foi chamado de filho do homem. João 10, aí. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, diga assim, Jesus vai buscar, vamos lá, irmãos, Jesus vem buscar suas ovelhas. Ele diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Por que elas o seguem? Porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirá dele. Por que foge do estranho? Porque não, aqui ele fala, conhecem. A ovelha com Jesus, ela reconhece. Quando ela ouve a voz do estranho, ela não conhece, porque ela não conheceu. Nós não conversamos com o estranho. O que nos doutrina é Jesus. As mensagens que Jesus deu a Paulo e aos profetas são essas mensagens que nos doutrinam, porque não conhecem a voz, não conhecem a voz do estranho. Volte para o 4, irmão. Para o 4. Obrigado. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. Então, quero deixar registrado na mente da igreja, que Jesus vem buscar as ovelhas que pertencem a Ele. Diga, as ovelhas que pertencem a Ele. E as ovelhas que pertencem a Ele, o diabo não pode tocar. Diga, o diabo não pode tocar. Porque as ovelhas pertencem a Ele. Diga, nós somos propriedade exclusiva dEle. Diga, Ele vem buscar as suas propriedades. Glórias a Deus. Você pode dizer glórias a Deus? Em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 1, 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando, irmão? Quando que virá o alívio? Quando que virá o alívio, irmão? Quando o alívio não virá quando você estiver ganhando um salário mínimo de 5.000 reais. Não vai. O alívio não virá quando ninguém tiver mais dívida, todo mundo tiver carro, casa própria. Não vai ter alívio. Você pode ter casa própria, mas você tem problemas. Você pode ter dinheiro, mas você não tem alívio. Você tem situações. Então ele está falando de um alívio, diga assim, alívio, volte para lá de novo para os 6, não, continuação isso. E a vós outros que sois atribulados, alívio, diga alívio,
juntamente conosco. Quando é que haverá esse alívio? Quando do céu, diga assim, quando do céu. O que vai acontecer do céu? Se manifestar quem? O Senhor. Então tem dois tipos de pessoas aqui. Volte para lá, meu amado. Tem os que não conhecem a Deus. Quem são os que não conhecem a Deus? São aqueles que Jesus falou lá em Mateus. Eu profetizei no teu nome, eu não sei o que no teu nome. Jesus falou, eu nunca. Jesus não conhece eles. Então ele diz que não conhece, porque se Deus não conhece eles também não conhecem Deus. Não conhecem a Deus. E contra também quem? Os que não obedecem ao Evangelho. Não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. 9. O que vai acontecer, irmãos? É lamentável, mas isso é a verdade. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão banidos. Um dia desse eu estava no carro vindo, não sei para onde estava indo com a minha esposa, a gente estava conversando sobre isso aqui. Como vai ser complicado quando as pessoas tiverem sido banidas da face do Senhor. Você sabe sabe quando é que vai ser banido da face do Senhor? Quando Jesus buscar a igreja, os que ficarem estarão na terra sozinhos. Não adianta dizer, meu Deus, Jesus, não vai adiantar mais nada. Porque eles terão sido banidos. O que é uma pessoa banida? Adão foi banido. Da onde que Adão foi banido? Do jardim do Éden, aonde Deus colocou o homem ali com a sua esposa, colocou os dois, e eles desobedeceram. Deus fez o quê? Baniu Adão e Eva. Sofrerão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado, nós, os seus santos, e ser admirado entre todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, Paulo está aqui reforçando aos Tessalonicenses. Se você ainda não leu essa carta, leia essas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Veja no capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo de número, é esse mesmo. Irmãos, no que diz respeito à nossa vinda, no que diz respeito à vinda, diga, a vinda de quem? Quem é que vai vir? Nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele. Não vai acontecer o quê? Nós teremos uma reunião com Ele. Nós estaremos reunidos com quem? Com Ele. Nós vos exortamos que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, epístola e carta, como se procedesse de nós. Olha lá. O que diz ali? Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo fala da volta do Senhor e fala, o dia do Senhor. Tem gente que está supondo que já tenha chegado. Já houve mais de 10 anúncios da volta de Jesus. Alguns profetas colocaram datas que Jesus viria, vai vir no ano tal, não veio. Vai vir no ano tal, não veio. Quando eu fui pastor lá na igreja em Paracambi, e tinha um irmão lá que era o dono do espaço lá da igreja,
do prédio, né? A casa desse irmão era uma casa, ele criava até rato, ratazanas. As ratazanas faziam as suas necessidades, tinha um bolo dessa altura de sujeira de rato, debaixo da geladeira, muita sujeira na casa da pessoa. E eu perguntava, por que o senhor deixa a sua casa assim? Ele falou assim, porque foi na época do ano 2000, ele falou que Jesus vai voltar, de mil passará, mas de 2000 não passará. Quem que ouviu esse slogan que rodou? Então ele não fazia nada. Eu ficava lá, a gente chegava lá 7 e pouca da manhã em Paracambi, saíamos de lá 10 horas, 9 e pouca, 10 horas, aí almoçavam por lá, tomavam banho, e lá ele não tinha nenhum chuveiro, ele tinha um cano assim, que ficava caindo aquela água. Foi porque o senhor não põe um chuveiro? Não, Jesus vai voltar. Então ele ficou num aspecto, nem sei se ele está vivo ainda hoje, que já estavam bem em idade. Então você vê, as pessoas acreditavam em datas que as pessoas colocavam. Jesus disse, ninguém sabe, diga assim, ninguém sabe. Diz que ele virá como um ladrão, mas ninguém sabe. Ele falou assim, nem eu sei, nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Eu não posso dizer, quando acontecer essas coisas, eu vou logo chegar. Eu estou dizendo que essas coisas vão acontecer, são coisas que acontecerão, são fatos que ocorrerão, que vai mostrar que a presença dele cada vez fica mais forte, a sua volta, o nosso reencontro com ele, pelas situações que nós estamos vivendo. Paulo fala a Timóteo, que nos últimos tempos, os homens seriam egoístas, jactanciosos, arrogantes. Então tudo isso você sabe que você está vivendo. Quem sabe disso? Então nós estamos vivendo esses tempos que está se afunilando. Bote lá, irmão, 2 Timóteo, capítulo 3. Vê se você acha para mim. 2 Timóteo 3, versículo, vamos lá, do 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quem é que está vivendo tempos difíceis? Irmãos, cada dia fica pior. Cada dia fica pior a depravação moral, as músicas profanas, a nudez explícita. Antigamente as pessoas se pagavam para ver nudez, hoje é de graça. Eu fui na praia com a minha filha, com o meu neto, olhei para o céu e falei, meu Deus, praia não é lugar para mim, não é lugar para o crente, porque não tem condição de um homem de Deus não se perverter numa praia. Cadê os homens daqui? Só se forem todos cegos, e não tem nenhum cego aqui, todo mundo tem bastante olho. Então, amados, é os tempos que nós estamos vivendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoísta. Você conhece alguém que é egoísta? Você é egoísta? Avarentos, porque o egoísmo, ele está ligado a quê? Avarento. Todo egoísta, automaticamente, ele se torna um avarento. Jactancioso. O que é um jactancioso? Aquela pessoa que não precisa de ninguém. Ele é o senhor dele. Ele não precisa de Deus, não precisa de nada. Eles se tornam jactanciosos. Paulo falando para Timóteo que os finais, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais. Será que isso é verdade? Será que todos os filhos obedecem aos pais? Casam direitinho, fazem sexo depois do casamento, vai de vestidinha de noiva. Todo pai quer isto, né? Mas você não pode obrigar. Você é pai, você não pode obrigar. Fez maioridade, você não pode obrigar. Não tem como você dar chicotada em ninguém para obrigar. Aí as pessoas se tornam um desobediente aos pais. Automaticamente um desobediente aos pais, ele se torna uma pessoa o quê? Ingrata, porque não reconhece o que o papai e a mamãe fez por ele.
Então ele se torna uma pessoa ingrata. Irmão, o mínimo que o teu pai te deu, porque às vezes foi o que ele pôde te dar. Então, você tem que ser grato a Deus. Só o fato de você estar no mundo, você veio de uma mulher. Então você tem que ser grato, que você maltratou essa mulher durante 9 meses, ficou dentro da barriga dela, dando chute, deixando ela sem dormir, fazendo ela urinar toda hora, às vezes até nas calças. É verdade ou mentira, irmão? É verdade. Então isto é motivo de um filho ser grato aos pais. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Tem gente que finge ter afeição pela outra, porque alguém que um dia gostou de você não pode sair de perto de você e falar mal de você. Pode até sair de perto de você, mas se um dia gostou, nunca vai falar. Então, porque essa pessoa, é o que está acontecendo, ela é uma desafeiçoada, não se afeiçoa a nada. Você pode dar ouro em pó, não se afeiçoa, não tem nenhum carinho, é implacável, é caluniador, fofoqueiro, fala da vida dos outros, se mete, eu é que você sabe nada, amado, cada um cuida da sua vida, você tem a tua vida, cada um que cuida da sua vida. Caluniadores, sem domínio de si, ou seja, sem domínio próprio, xinga, fala palavrão, bebe, fuma maconha, fuma cigarro, enche a cara, adultera, é gente sem domínio. Está na mão de um hoje, está na mão do outro amanhã, fica de braço em braço, de beijo em beijo. É gente sem domínio. Cruéis, inimigos do bem. Traidores, olha aí, traidores. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, mais amigo da praia, do piscinão, do piquenique, do shopping, da pescaria, do que o culto a Deus. Não posso ir para o culto. Por quê? Porque o Flamengo está jogando, o Vasco está jogando, o Madureira está jogando. É amigo dos prazeres. O prazer está na frente de Deus. Se você colocar os prazeres na frente de Deus, esses prazeres aqui se chamam ídolos. Se você tiver um ídolo que substitua Deus, você não é ovelha de Deus. Ovelha de Deus não tem que ter ídolos. Jesus tem que ser o teu ídolo, amado. Você tem que amar o Senhor. Deus falou no Antigo Testamento, amarás o Senhor de todo o teu coração, e no Novo Testamento também, temos que continuar amando o Senhor, mano, em primeiro lugar, não é os prazeres. Tem gente que tem tanta força para os prazeres, sai de manhã e não tem hora para voltar, mas chega no culto, dorme, chega no culto, fica toda hora em 5 minutos olhando para o relógio, quando é que vai acabar? Para que veio? Alguém amarrou para vir aqui? Ninguém amarrou para vir aqui. Então, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. 5. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também deste. Então, se você conhece pessoas que vivem daquele jeito, olha o conselho de Paulo. Foge deles. Mas você sabe que a maioria dos crentes gosta de ficar agarrado com essa gente. Eu já disse aqui, quem está no buraco, não te puxa para cima. A gente tem uma mania de ficar tentando tirar os outros do buraco. Sabe por que as pessoas estão no buraco? Eu vou dizer por quê. Porque elas cavam o buraco. Quer sair do buraco? Pare de cavar o buraco, você sai do buraco. Quanto mais você cava, mais você está no buraco. Então diz, foge. Diga assim, foge. Então quem está esperando a volta do nosso Senhor, o que ele tem que fazer, pastor? Fugir. Fugir de tudo aquilo que nós acabamos de ler. São profecias de Paulo, que isto que nós acabamos de ler, do 1 ao 4, são profecias. Pessoas amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amante de Deus. Está aqui. Isto tudo são profecias que está se enquadrando no nosso meio. O que reúne a igreja hoje? O que faz a igreja se reunir mais com muita gente? Atrás de coisas.
Vamos naquela igreja, porque naquela igreja o pastor adivinha. Vamos naquela outra que o pastor ora, sai dente de ouro. Vamos na outra que o outro cospe e tira o capeta com cuspe. Nunca vi tirar capeta com cuspe, amado. Nunca vi tirar capeta com chapelada, com palitosada. A Bíblia diz que conhece a verdade te liberta. Só existe uma maneira de ser liberto, é conhecendo a palavra de Deus. Então, entendemos que Jesus voltará. Diga, Jesus voltará. Aqui na palavra do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo de número 30, olha o que ele diz. Esse capítulo é muito lindo. Esse capítulo, Paulo fala de modo digno. Você que está esperando Jesus, pode ir lá no versículo 1, irmão, capítulo 4, verso 1. Olha o que ele diz. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, de que maneira? De modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, que é o corpo de Cristo, há um só Espírito, que é o Espírito Santo, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há quantos senhores? Um Senhor. Quantas fé? Uma só fé. Quantos batismos? Do Espírito Santo. Quantos deuses? Um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, quando Jesus subiu aonde? Às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu o que aos homens? Dons aos homens. Você tem dom. Ora, quer dizer que subiu, quem é que subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. É o que eu estou fazendo aqui. A minha função é essa aqui. Do 11, 12. Eu estou aqui fazendo isso com vocês, ó. Aperfeiçoando os santos. Eu não sou pastor para capar o teu dinheiro da tua carteira, para dizer se você não der o diabo te pega. É tudo conversa desses ladrões de igreja, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então eu estou aqui te aperfeiçoando para você executar um trabalho. Não é para você entrar e sair daqui e falar, eu vou lá, vou cá, vou lá. Não, você vem, aprende e executa um trabalho. Visto o aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço, enquanto Jesus não vem, né? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Olha porque eu estou aqui, para que você não haja mais como é que agia o menino? Você sabe, muitos que estão aqui, e muitos que estão me ouvindo, muitos que são do nosso ministério, viviam como meninos, pegando sal grosso, pegando água benta. Quem é que fez isso alguma vez na sua vida? Pegando envelope para o pai, para o filho, envelope cor de ouro, saquetel cor de prata, água ungida, sal grosso, óleo para passar nas paredes. Quem é que passava óleo nas paredes da casa? Então, isto é a atitude de meninos. Duvido que você passe óleo na sua casa. Duvido, porque você cresceu. Diga assim, eu cresci. Para que não mais sejamos como meninos. Como vive o menino? Como vive? Agitado. Crente agitado é criança, amado. Crente agitado não é adulto, é criança. Criança não é criança ali que está ali sentado, não. É criança na mentalidade. Então por isso que ele fala, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento.
Ventos de doutrina. O que é um vento de doutrina? Vamos ali, tem uma senhora que fica ali na porta do shopping, e ela fica adivinhando. Quem já viu ela lá? Já viu? Vai lá. Vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Essas pessoas ficam induzindo você a fazer o quê? A errar. Elas são do erro. Quem é do erro quer arrastar as pessoas para o erro. Vigia, irmão. Jesus falou: vigia, eu mando vocês vigiarem também. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Crescer. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, você juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Cooperação de quantas partes? Você tem que cooperar para o crescimento da igreja, você tem que cooperar, a tua vida tem que cooperar, o teu testemunho tem que cooperar, a tua conduta tem que cooperar. Para quê? Para cooperação, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio, quando você coopera, você efetua o seu próprio aumento, você cresce, para a edificação de si mesmo em amor, você cresce. Quando você vem aqui, você fala, alguém falou, a igreja não cresce. Quando você diz, a igreja não cresce, você está dizendo, eu estou aprendendo tudo e continuo sendo uma criança. Então, você que não está crescendo. A igreja não cresce em número, a igreja cresce em inteligência. A igreja é você. Não fica preocupado com 1 milhão de pessoas. Deus está preocupado em fazer você crescer. Você que tem que crescer. Vamos dar um aplauso ao Senhor, irmão. Vamos. Efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam quem? Os gentios. O que significava essa palavra gentios? Quem não conhecia Deus. Agora, porque o Senhor Jesus endureceu o coração dos judeus, o que aconteceu? Os gentios começaram a conhecer a Deus. Diz que o apóstolo Paulo falou, eu sou pregador aos gentios. Os gentios precisam de conhecer a Deus. Então, como também andam os gentios, não conheciam Deus, como que eles andavam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, quem não conhece a Deus, anda como? Na vaidade dos seus próprios, o meu coração, eu sigo o meu coração. Tadinho, vai se lascar. Se você é seguidor de coração, a Bíblia diz que o nosso coração é demasiadamente enganoso. Você tem que ser da razão, não de coração. O que está escrito na palavra? Vigia. Eu estou apaixonado, eu olhei, bateu, apaixonei, é o amor da minha vida. Como? Uma semana, um mês, um ano? Às vezes você fica casado 10, 15, 20, 30 anos e você fala, caramba, é isso que eu estou casado esse tempo todo? Você até estranha. Como é que alguém em 15 dias já apaixonou? Isso é a carnalidade. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de, isso era andava os gentios, hein? Obscurecido de entendimento, alheios. O que é uma pessoa alheia à vida de Deus? Uma pessoa alheia à vida de Deus, sabe, ela vive no homossexualismo, ela vive no lesbianismo, ela vive na prática da bebida, ela vive na prática da pornografia, porque ela é alheio à vida de Deus. Quem vivia assim? Quem não conhecia Deus. Como que alguém que conhece a Deus pode viver alheio da vida de Deus, dos ensinamentos de Deus? Eu escutei o ensinamento, o que eu tenho que fazer, pastor? Praticar. Se você escuta e você não pratica, vou te dar uma notícia que você vai chorar. Você não é ovelha de Jesus. Porque Jesus falou lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Ele não dá a vida eterna para quem vai para a birosca, não. Ele dá a vida eterna para quem segue a Ele. Não tem essa ideia que você está na cachaça, na macumba, na droga e na prostituição. Eu sou crente de domingo. Irmão, tu vais para o inferno, tu é candidato para ir para o inferno. Jesus volta e tu ficas. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem. Por que vive da ignorância? Por causa de quê? Dureza de coração. Está escutando a verdade, 14 anos, 15 anos, coração em pedra. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Tirei o coração de pedra
pedra e coloquei em você um coração sensível. Você tem um coração sensível, irmão. Pela dureza, não vive igual um animal com um coração duro. Não, mas não faço isso não. Nabucodonosor teve aquele coração duro, Deus colocou ele como um animal. Ele quer que você tenha uma conduta, uma postura que ande de modo digno, que agrade a Deus. E a Bíblia ensina isto. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Se está vivendo uma vida fora do contexto de Deus, não foi aqui no Ministério Restituição que você aprendeu. Uma senhora que era esposa de um senhor que andava por aqui, que enchia a cara de birita, enchia a geladeira dele de cachaça, de cerveja, de vinho, de tudo que é porcaria, que destrói o fígado, destrói a moral, destrói tudo. Ela dizia, sua igreja é uma depravada, o senhor ensina o meu marido a beber. Eu falei, o quê? Olha aqui, ó. Não foi assim que ele aprendeu de Cristo. Morreu até de desgosto essa senhora, morreu de desgosto. Não foi assim que aprendeste de Cristo, porque o marido vinha para cá e dava mau testemunho, aleluia, pousava aqui de santinho, ia para a rua, tinha mulher na rua, tinha um monte de coisa, um monte de caso na rua, e a mulher morreu enchia a cara, quer dizer, não aprendeu nada de Cristo. Vamos lá, irmão. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido que quanto ao trato passado, você que está esperando a volta do Senhor, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem não vai se encontrar com o Senhor não, hein? Que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, aqui na mente, que você está aprendendo aqui, está revestindo do seu entendimento, e vos revistais do novo homem, se revista do novo homem. A palavra que nós ministramos aqui, ela faz um revestimento. Quando o pedreiro mete a massa na parede, é embolso, né, irmão? Mete o embolso, deixa um pouco crespo, depois ele coloca um chamado revestimento. Quando ela está com aquele embolso, a parede está feia. Quando vem o revestimento, ela fica bonita. Então, ele manda você se revestir de um novo homem, que esse homem é criado segundo Deus. O homem criado segundo Deus se alimenta da palavra de Deus. O homem criado segundo Deus não se alimenta de novela, irmão. Se alimenta da palavra de Deus. Criado segundo Deus em justiça, retidão procedente da verdade. Por isso, porque você está esperando a volta do Senhor? Tá ou não tá? Então faça o seguinte, deixando a mentira. É, pastor, e aí eu vou perder. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmão, você pode vir? Posso. Então venha. Você não pode vir? Não posso. Não venha. Pode ajudar? Posso. Ajude. Posso ajudar? Não posso. Não ajude. Sim, sim. Não, não. Não precisa você dizer sim e fazer não. Ou dizer não e fazer sim. Deixe a mentira e fale cada um a verdade com quem? Porque somos membros uns dos outros. Irai, mas não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, continue furtando menos. É isso que diz? Não furte, mas antes faça o quê? Ah, Jesus. Faça o quê? Trabalhe. Diga assim, trabalho é bom. Trabalho gera dinheiro, né, irmão? Fazendo com a mão de quem? Você tem que ganhar dinheiro com a tua mão, amado. Não é com a mão do outro, não. O outro trabalha e vai trazendo a tua mão, não. Aqui, ó. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que você vai trabalhar, para que tenha com que acudir quem? Igreja é assim, ó. O que nós fizemos hoje? Acudimos quem? O necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente que for boa,
para edificação. Então a minha boca está proibida de falar palavra torpe. Palavra torpe é palavra imoral, indecente, nojenta, podre, palavrões, mentira. Então tudo isso, nós estamos proibidos. Não saia, diga assim, não saia. O que então vai sair da minha boca, pastor? Você mudo? O crente mudo? Não. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Então se você não tem o que falar, não leve desgraça para a casa dos outros. Não seja um portador de desgraça. Tem gente que parece... Nós passamos um tempo na Bahia, nós temos 7 minutos. Quando eu fui na frente, depois minha esposa foi, aí eu fiquei no centro, no Salvador, na capital, e o outro pastor ficou em Camaçari, o Célio, até morreu. E eu estou aqui. E toda vez que o telefone tocava, a gente dizia, é da casa de Jó, é para... Ou seja, toda ligação que falava para Jó, né? Dizia, morreu fulano, a tua casa pegou fogo, morreu não sei o quê, os gados queimam. Então, já, casa de Jó. Tem gente que assim, a boca só sabe falar desgraça. Você não tem nem prazer de ouvir a pessoa. Quem que conhece pessoas assim, irmão? Que você já não quer nem mais conversar com a pessoa, você não quer nem mais atender a pessoa, você não quer nem mais nada com aquela pessoa. Por quê? Porque a boca só fala torpe, e nós somos aconselhados a falar o quê? Boa para quê? Então, quando você for falar com alguém, o que você vai falar? Vai gerar isto? O quê? O quê? Vai edificar a pessoa? Não, pastor, eu vou falar, sabe o quê, pastor? Porque alguém falou dela, e ela não sabe, eu sou amiga dela, sabe, porque eu sou amiga, aí você pergunta, o que você vai falar para ela, vai edificar ela? Não, ela não sabe, não, e ela está bem assim? Tá, então deixe quieta. Ah, mas aí eu não vou ser amiga dela. Ah, amiga para fazer o quê? Para destruir? Com uma palavra você destruir? A nossa boca foi feita para edificar. O que sair da tua boca tem que edificar. Se não vai edificar, fecha a boca. Faz assim, ó. Bota água na boca, aí você não vai falar nada que não vai edificar. Agora é o versículo que a gente queria, viu, irmão? Rodamos o planeta todo, né? Conforme a necessidade, assim transmita, olha, fala a palavra boa, conforme a necessidade. Você acha que é necessário você ligar para alguém e contar uma desgraça que se passou ano passado? Não. Para quê? Assim transmita graça a quem? Agora, 30. Eu cheguei lá, hein? E não entristeçais quem? O Espírito de quem? De Deus, o qual fostes, já foi selado, hein? Fostes batizado, ungido, fostes selados, para que dia? O dia do resgate, o dia do reencontro. Ah, Jesus! Diga glórias a Deus, irmãos. Diga amém. Diga obrigado, meu Deus. O último versículo dessa noite. Hebreus 10, 24 e 25. O que diz? Consideremos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimule uns aos outros, amado, para o amor e para as boas obras. O que mais? E não deixemos de ir ao Maracanã para ver a final do Brasil e a Alemanha. É isso? Não deixemos de participar daquela festa de 15 anos que vai ser no domingo próximo. Vai começar às 9 da manhã, você vai acabar às 9 horas da noite. É isso? Não deixemos de congregar-nos como é costume de quantos? Graças a Deus que não é o teu, você gosta de congregar, graças a Deus. Antes faça o quê? Façamos admoestações, tanto mais quanto vedes
que o dia se aproxima. Está chegando, irmão. A trombeta vai soar. Não adianta correr, fazer igual aquelas 10 virgens. Me dá um azeite. Me dá um pouco de azeite. Não, amado, tua lamparina tem que estar cheia. Quando tu vens aqui, tu está enchendo tua lamparina. Tu não é daquele que fica com a lamparina vazia e quando chegar na última hora vai sair correndo. Me dá um pouquinho. Eu gosto de pescar no mar. Os pescadores são tudo pão duros. Tirando o nosso grupo, o resto é tudo pão duro. Eles estão pescando com uma isca. Se eles estiver pegando peixe, eles não dão um pedaço da isca deles que estão pegando peixe. Sabe por quê? Porque eles compraram para eles. Se você quer uma isca boa, você compre. Então, se você não quer que falte o óleo na tua lamparina, mantenha cheia. A parábola das 10 virgens vem no capítulo, acho que é 25, 24 de Mateus, dando a continuidade ao capítulo 24, falando sobre as 10 virgens, que 5 doidonas, nos dias de culto, as doidonas ia para a boate, ia lá para Lapa. Botava lá a cadeirinha lá, sentava naquele fedor de urina do inferno, cheio de maconheiro, gente fedorenta. Ia lá para Copacabana, ficava lá de 9 da manhã na hora do culto, até o culto da noite, não deu tempo. Então era doida, sabe? Não se preocupava em desenvolver a salvação, porque você está aqui desenvolvendo a tua salvação. Você está crescendo, você não pode estagnar. Eu fui salvo para quê? Para ser uma pedra sentada, parada? Existem 2 tipos de pedra na igreja: os que são pedras de tropeço e os que são pedras vivas. Você sabe o que é uma pedra viva? Você é uma pedra viva. Lá onde eu moro hoje, no quintal, tinha lá uma chamada pedra viva. Elas cresciam. Alguém conhece pedra viva, irmão? Elas crescem. Mas ele pode fazer com que você vá antes dele vir. E quando a gente vai antes, não tem mais nada para fazer. Davi falou: no sepulcro, quem te louvará? É aqui o momento de você se entregar a Jesus. Amém? Assim disse o Espírito. Essa é a vontade de Deus. Vamos ficar de